Boa noite. Boa noite. Com o avanço da pandemia, São Paulo vai criar 140 leitos de UTI em 11 hospitais de campanha. Dória anuncia vacinação de idosos de 75 e 76 anos a partir de 15 de março. Governo diz que Pfizer antecipará a entrega de 14 milhões de doses da vacina até junho. Governadores articulam um pacto nacional com medidas restritivas para frear a Covid-19. Presidente Bolsonaro afirma que não vai decretar lockdown e que Exército não vai para a rua obrigar o povo a ficar em casa. Ministro Edson Fachin anula todas as condenações de Lula na Lava Jato. Com a decisão, o ex-presidente recupera os direitos políticos e pode se candidatar em 2022. Mega operação de combate à violência contra mulheres prende 764 suspeitos no país. Painel na Zona Leste homenageia a primeira vacinada no Brasil, a enfermeira Mônica Calazans. Paulo Guedes confirma que nova rodada do auxílio emergencial deve variar entre R$ 175 e R$ 375. Segundo o ministro, valores irão depender da situação da família. Em média, o benefício será de R$ 250. Você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta. E é já, logo após o intervalo. Troféu Mesa Redonda. Primeiro zagueiro, Luan, Palmeiras. Lucas Veríssimo, Santos. Vitor Cuesta, Internacional. E o vencedor é... Próximo domingo, 9h30 da noite. Troféu Mesa Redonda. 17 anos, premiando os melhores. Hoje, Letícia vai ser contaminada pelo coronavírus. Nossa, amiga, muito bom. Oi, pai, chegou rápido. Ela não sabe, mas está passando o vírus para a pessoa que mais ama. Até a vacina chegar. Proteja-se. Não brinque com a sua vida. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Fotos históricas, feitas por profissionais que uniram técnica e sensibilidade para eternizar momentos. Coleção 100 anos de fotografia pelas lentes da Folha. São 10 livros temáticos que revelam a cidade de São Paulo, o cotidiano dos brasileiros, um passado nostálgico e muito mais. Cada volume por apenas R$ 24,90 e você ainda ganha um pôster para emoldurar. Já nas bancas e no site. Colecione enquanto clicamos os próximos 100 anos. Você sempre quis escolher uma profissão que fosse também um modo de expressar aquilo em que você acredita. Estudar comunicação é dar voz às suas ideias. É seguir uma carreira que pode ter muitas rotas, muitas possibilidades. Pode ser sobre contar a história enquanto ela acontece. Sobre inspirar e conectar pessoas. Sobre criar o conteúdo que o mundo compartilha. Comunicação é mais do que uma escolha. Comunicação está em todas as suas escolhas. Escolha a Casper. Inscrições abertas. Saiba mais em casperlibero.edu.br. Quando tudo para, a gente segue. Quando o mundo se isola, a gente se une. Porque sempre que você precisa, a gente tá aqui. A gente tá aqui para cortar os nossos salários em 30%, reduzir as despesas e doar mais de 200 milhões para combater a pandemia. A gente tá aqui para exigir mais profissionais de saúde, autorizar o uso de leitos particulares pelo Estado e tornar a máscara obrigatória. A gente tá aqui pela educação à distância, pelos que perderam o emprego e pelos mais necessitados. Durante todo esse tempo, nós, deputadas e deputados estaduais, estivemos aqui, unidos por São Paulo. E aqui seguimos nossa luta. A gente está aqui pela vacina. A gente está aqui pela saúde. A gente está aqui por você. Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
Imparcialidade, independência, informação. Todas as manhãs, ao vivo, eu, Boris Casoy, comento e analiso as principais notícias dos jornais e da internet. Confira. Jornal do Boris, de segunda a sexta, 15 para as 9 da manhã. E logo após, os melhores produtos para cuidar da sua saúde com os menores preços do mercado. No programa Sidney Oliveira. Nesse Dia Internacional da Mulher, uma operação de combate à violência contra a mulher prendeu 764 suspeitos em todo o país. A ação foi deflagrada na manhã de hoje pelo Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher e aconteceu nos 26 estados do país e no Distrito Federal. A maioria dos mandados cumpridos é de presos que estavam foragidos ou de pessoas que estavam em liberdade. De acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Justiça, a operação atendeu mais de 6.000 vítimas, apurou 1.400 denúncias e determinou mais de 4.000 medidas protetivas. Além disso, 53 armas foram apreendidas. Jefferson Lisboa, secretário de Operações Integradas do Ministério da Justiça, disse que mais ações em defesa das mulheres serão feitas. Hoje, aproveitando uma data comemorativa, mas nós queremos transformar ações contra a violência, ações de violência contra a mulher em ações rotineiras. A primeira vacinada contra a Covid-19 no país, a enfermeira Mônica Calazans, foi homenageada no Dia Internacional da Mulher com uma pintura em um mural de uma estação de trem na zona leste de São Paulo. Em uma das paredes da estação José Bonifácio, na linha 11 da CPTM, a reprodução da primeira imunizada contra a Covid-19 no momento de celebração após tomar a vacina. O painel foi feito pelo artista Todd Wan. A enfermeira Mônica Calazans visitou a obra e foi presenteada com uma réplica da pintura. Estou aqui para dizer de coração para todas as mulheres, um feliz Dia das Mulheres. Um dia cheio de emoção, dessas mulheres guerreiras que trabalham fora e cuidam de suas famílias. Ela foi a primeira pessoa a ser vacinada no país. Moradora da zona leste da capital, é do grupo de risco e atua na linha de frente contra a doença, no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Mônica recebeu a segunda dose da vacina no mês passado. Após ter sido alvo de ataques virtuais, a enfermeira pediu respeito à classe e aos profissionais que atuam na saúde. Hoje, na entrevista do dia, Denise Campos de Toledo conversa com Luísa Eluf, advogada criminal, procuradora de justiça aposentada e ex-secretária nacional dos Direitos da Cidadania do Ministério da Justiça. Em pauta, a alta de feminicídios na pandemia, o combate à violência contra as mulheres e os avanços na conquista de direitos. Uma manifestação reuniu neste domingo centenas de pessoas em frente à casa do governador João Dória, do PSDB, no Jardim Europa, bairro nobre da zona sul da capital paulista. Sem máscara e vestindo camisas verde e amarelo e de apoio a Jair Bolsonaro, o grupo de manifestantes iniciou o protesto na rua onde mora o governador por volta das 2 da tarde. O protesto foi contra o fechamento do comércio no estado pelos próximos 14 dias, enquanto vigorar a fase vermelha do Plano São Paulo contra a Covid-19. Eles chamaram Dória de ditador e mentiroso e entoaram gritos de ordem como "Queremos trabalhar". A PM fechou com grades o acesso à rua. Em nota, o governo paulista afirmou que o protesto é um ato político promovido pelo gabinete do ódio ligado ao presidente Jair Bolsonaro. O governador João Dória e o presidente Bolsonaro são adversários políticos. O tucano é visto como um possível candidato à presidência nas eleições de 2022, em que o chefe do Executivo Federal deve tentar a reeleição. E o governo de São Paulo anunciou hoje a abertura de 11 hospitais de campanha com 280 leitos para o tratamento da Covid-19. Pois é, na próxima segunda-feira, dia 15, começa a vacinação dos idosos que têm 75 e 76 anos de idade.
Os leitos serão abertos em instituições de saúde, como os ambulatórios médicos de especialidades em cidades do interior, litoral e Grande São Paulo. Na capital, a ampliação será feita no Hospital São José, na Zona Norte. Serão 140 leitos de UTI e 140 de enfermaria montados até 31 de março. Estes 240 novos leitos, 140 de UTI, 140 de enfermaria, estarão localizados em Santo André, Andradina, Santos, Barretos, Botucatu, Campinas, Ourinhos, Tupã, Itapetininga, Fernandópolis e na capital de São Paulo. Desde o fim de fevereiro, o estado vem batendo recordes seguidos no número de pacientes internados. Hoje, 8.427 pessoas estão em tratamento em UTIs, 34% a mais que no auge da primeira onda da pandemia em julho do ano passado. As taxas de internação são de 80% no estado e de 81,2% na Grande São Paulo. Entre a 8ª e a 9ª semana epidemiológica, que terminou agora, o número de óbitos cresceu 17,8%. A alta nas internações foi de 19%. Casos cresceram 7%. No primeiro fim de semana da fase vermelha no estado, as taxas de isolamento cresceram cerca de 4 pontos percentuais em média. No sábado ficaram em 46% e no domingo em 51%. Mas foram vários os flagrantes de aglomerações noturnas. No sábado, 200 pessoas foram detidas em uma festa clandestina na Penha, zona leste de São Paulo. Um dado que marca muito, senhor governador. Quantidade de dispersões nesses 10 dias. Dispersões desde aquele grupo pequeno que estava na rua até os pancadões foram 28.570. Também no fim de semana, a Prefeitura de São Paulo suspendeu o funcionamento dos drive-thrus da vacina. Na capital paulista, 100% dos idosos com mais de 77 anos tomaram pelo menos uma dose. Hoje, o governo estadual anunciou a nova fase, que começa na próxima segunda-feira, dia 15, com a imunização de quem tem 75 e 76 anos. São 420 mil pessoas. Por favor, evitem a concentração na manhã do dia 15 de março, para que não tenhamos filas. Para evitar desconforto, utilizem o horário da tarde, utilizem os dias 16 e 17. A evolução do vírus no centro-oeste do país provoca a lotação dos hospitais. No Mato Grosso, a rede de saúde está em colapso e o estado pediu socorro para transferir pacientes. Já no Mato Grosso do Sul, atingiu 98% da taxa de ocupação em todos os leitos. E no Rio de Janeiro foram registrados novos flagrantes de aglomerações. Ontem, um show de pagode com mais de 1.000 pessoas foi interrompido pela fiscalização em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Na capital fluminense, mais de 1.500 multas foram aplicadas pelo descumprimento das regras sobre eventos e capacidade de público. Na sexta-feira, uma decisão judicial derrubou a restrição do horário de bares e restaurantes estipulado pela Prefeitura e liberou o funcionamento dos estabelecimentos até às 8 da noite. No entanto, no sábado, a Justiça restabeleceu o horário de fechamento para 5 da tarde. Os quiosques em praias continuam fechados. Se botasse a metade da capacidade ou 40% da capacidade, nós conseguiríamos trabalhar sem nenhum tipo de aglomeração e o mais importante, a gente ia conseguir no final do mês pagar nossas contas, porque é muito difícil. A gente fica numa indecisão muito grande do tipo, vai ser uma semana? Será que vai ser uma semana? A cidade tem mais de 1.000 internados com a Covid-19 e a taxa de ocupação nas UTIs da rede pública atingiu 96% da capacidade. Diminuindo essa quantidade de pessoas na rua, a gente tem uma menor contaminação, né? E nós estamos falando de vidas, então isso é super importante. E a alta nas internações da região centro-oeste do país provocou colapso no sistema de saúde no Mato Grosso. São 59 pessoas na fila da unidade de terapia intensiva. Um pedido de ajuda da Secretaria de Saúde para transferir pacientes enfrenta dificuldades, já que muitos estados não têm mais leitos disponíveis ou se aproximam da lotação máxima. Nesta segunda, o prefeito da capital Cuiabá pediu autorização para a compra de vacinas por meio do consórcio formado por prefeituras.
No Mato Grosso do Sul, a situação é de alerta, porque as UTIs estão 100% ocupadas também. E foi registrado o maior número de internados pela Covid. São mais de 700 pessoas. Assim como os casos da doença, a média móvel de morte subiu nos últimos 7 dias. E os dados não são bons. Nós temos, os nossos grandes aliados são baixar a mobilidade humana e, consequentemente, a quebra da cadeia de contatos, da cadeia de transmissão e a vacinação. Em meio à intensa disseminação do vírus, Distrito Federal e Goiás têm novos decretos. O governador Ibanez Rocha, do MDB, determinou toque de recolher entre as 10 horas da noite e 5 da manhã, a partir de hoje em Brasília. Mas a cidade, que passou uma semana com atividades suspensas, autorizou a reabertura de academias e escolas. O governo disse ainda que liberou 36 milhões de reais para a construção de 3 hospitais de campanha. Já em Goiás, as prefeituras de Goiânia e Aparecida de Goiânia decidiram que o comércio não essencial deve continuar fechado e apenas o serviço delivery de bares e restaurantes está autorizado, o que proíbe drive-thru. Por outro lado, a realização de cultos religiosos foi liberada. Em Santa Catarina, onde a região oeste enfrenta a pior situação devido à falta de leitos, o desembargador Paulo Afonso Vaz, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, derrubou a decisão que obrigava o governo federal a transferir todos os pacientes da fila de espera para qualquer cidade do país. A maioria dos 390 pacientes que aguardava pela terapia intensiva está no oeste catarinense. 22 governadores se articulam num pacto nacional para comprar vacinas e impor medidas restritivas para conter a Covid-19 no país. O presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que não vai decretar lockdown. Pelo menos 22 dos 27 governadores brasileiros assinaram um documento para que os estados sigam as mesmas orientações e medidas em relação à pandemia, sem depender do governo federal. A primeira está relacionada a um confinamento nacional até o próximo domingo, dia 14. Além de medidas restritivas, os representantes regionais querem poder comprar vacinas diretamente com os laboratórios. O gabinete de crise também conta com o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais. Hoje, o governador do Piauí, Wellington Dias, que está à frente do Fórum Nacional dos Governadores, acompanhou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em uma visita à Fiocruz, no Rio de Janeiro. O bloco quer saber como fica o cronograma de entrega de vacinas. O governo anunciou uma redução de 46 milhões para 28 milhões de doses que seriam distribuídas este mês. A Fundação Oswaldo Cruz explicou que o atraso ocorreu porque houve uma falha numa máquina de lacre já resolvido. De hoje, o que a gente sai daqui? A gente sai, como disse aqui o ministro, entre vacinas da AstraZeneca e vacinas do Butantan, em condições de alcançar aí um número de aproximadamente 25 milhões de doses. O que nós estamos querendo? Ampliar com o cumprimento desse contrato com a Índia, ampliar com o cumprimento do contrato com a Organização Mundial da Saúde, que também tem próximo de 3 milhões de doses para entregar, 2.995.000 para agora. O Brasil ainda não atingiu nem 4% de pessoas vacinadas. Os governadores já tinham pedido ao presidente Jair Bolsonaro que adotasse medidas restritivas em todo o país de forma unânime. Ele já negou essa possibilidade de lockdown ou toque de recolher. Hoje, Bolsonaro voltou a dizer que não vai obrigar o povo a ficar em casa e que alguns estão excedendo nas medidas. Alguns querem que eu decrete lockdown, né? Não vou decretar. E pode ter certeza de uma coisa: o meu exército não vai para a rua para obrigar o povo a ficar em casa. O meu exército, que é o exército de vocês. Então fique tranquilo, tocante a isso daí. Agora vamos ver até onde o Brasil aguenta esse estado de coisa aí. Eu quero paz, tranquilidade, democracia, respeito às instituições, mas alguns estão se excedendo. O Brasil passa pelo pior momento da pandemia, com recordes seguidos nos registros de mortes. Ao falar a um canal bolsonarista no YouTube, o presidente também insinuou que algumas pessoas se uniram para tentar derrubá-lo. No Japão não teve, fica em casa. O meu estado lá de São Paulo... E é uma população, acho que talvez a mais idosa do mundo. Talvez a mais idosa do mundo.
Mas lá ninguém estava unido para derrubar o presidente, estava unido para derrubar o vírus. Assim que é quase no mundo todo. Raros são os países que estão aproveitando a pandemia para tentar derrubar o presidente. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a Pfizer vai antecipar o cronograma e deve entregar até junho 14 milhões de doses de vacinas ao Brasil. De acordo com o chefe da economia brasileira, a farmacêutica informou ao governo brasileiro que aumentará a produção diária de 1,5 milhão para 5 milhões de doses de imunizante contra o novo coronavírus. E ele se comprometeu, ele disse, olha, o Brasil é muito importante, 200 milhões de brasileiros, a Pfizer tem uma história passada no Brasil e quer também um futuro no Brasil, então ele se comprometeu a olhar para essa expansão potencial, da mesma forma que eles vão aumentar para todo mundo, a produção está aumentando, eles vão aumentar para todo mundo, então vai olhar com carinho também para futuros aumentos na produção para o Brasil. Nós todos sabemos que a solução para o Brasil agora é vamos vacinar, para manter justamente a imunidade da população brasileira e, ao mesmo tempo, permitir também a preservação dos sinais vitais da economia brasileira. É o que nos interessa, porque saúde e economia andam juntos. Guedes reconheceu que houve problemas na negociação com a Pfizer. O problema de escala foi um problema sério, os dois lados reconhecem isso. Quer dizer, não fazia sentido 100 mil doses, 200 mil doses, isso não é número para o Brasil. Até o momento, a Pfizer é a única vacina que possui o registro definitivo da Anvisa. As duas atualmente aplicadas no Brasil, a Coronavac e a AstraZeneca Oxford, possuem, por enquanto, apenas a autorização para aplicação emergencial. O governo era resistente em comprar doses da empresa americana. A principal queixa do Ministério da Saúde era a de que a Pfizer não se responsabiliza por eventuais efeitos colaterais da vacina. E o assessor especial do Ministério da Saúde, Ayrton Soligo, afirmou que o governo também negocia compras de 30 milhões de doses da vacina da Janssen. E a ministra Carmen Lúcia, do STF, disse que mortes na pandemia poderiam ter sido evitadas se houvesse mais solidariedade das pessoas entre si e dos governantes. As declarações foram dadas no evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, promovido pela Academia Brasileira de Direito Constitucional. Para Carmen Lúcia, o país está de luto. Estamos todos de luto numa sociedade em que a morte, em grande parte, poderia ter sido evitada, os cuidados deveriam ter sido muito maiores, exatamente por falta de solidariedade das pessoas entre si, dos governantes, daqueles que negaram o ser humano na sua dimensão maior, que é o de responder pelo outro, ser responsável pelo outro, ser responsável por si mesmo e querer o bem do outro verdadeiramente, com ações. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou hoje todas as condenações do ex-presidente Lula na Justiça Federal no Paraná, na Operação Lava Jato. A repórter Sabrina Pires traz todos os detalhes direto da redação do jornalismo. Boa noite, Sabrina. Oi, Laerte, boa noite a todos. Olha, o ministro Edson Fachin justificou com um argumento técnico essa decisão, disse que a Vara Federal de Curitiba não era competente para julgar o ex-presidente Lula, e isso porque as ações que tramitaram por lá não tinham relação com os desvios na Petrobras. 4 ações relacionadas ao ex-presidente Lula, e aí são por causa do triplex no Guarujá, também em relação ao sítio de Atibaia e ainda 2 processos envolvendo o Instituto Lula. O que acontece agora são reflexos jurídicos e políticos. O ex-presidente Lula retorna agora com os direitos políticos, volta a ser elegível. Segundo reflexo, o processo vai para a Justiça Federal de Brasília e aí vai decidir se será reaproveitado algo desses processos passados que foram anulados. É importante dizer que a decisão ela não absolve o ex-presidente Lula. Também a Procuradoria-Geral da República vai recorrer da decisão e assim possivelmente o caso será analisado em plenário. E com essa medida, o ministro Edson Fachin declarou também a perda do objeto e extinguiu 14 processos que tramitavam no Supremo e questionavam se o ex-juiz Sérgio Moro
tinha feito essa condenação de Lula de forma parcial. Ele é suspeito de ter feito um conluio com os procuradores para condenar Lula. Em nota, a defesa do ex-presidente Lula afirmou que desde 2016 tem essa argumentação, mas disse que não tem como reparar os danos feitos ao ex-presidente Lula pelo ex-juiz Sérgio Moro e também pelos procuradores. O presidente Jair Bolsonaro também se manifestou, disse que os brasileiros não querem Lula em 2022 e acusou Fachin de ter uma forte ligação com o PT. A Justiça Federal de Curitiba diz que vai cumprir as medidas e os procuradores da Lava Jato não vão se manifestar. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina. E vamos agora ao comentário de Tomé Abduch no quadro Conexão Planalto. A anulação pelo ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal das condenações da Lava Jato é um tapa na cara e um desrespeito à população brasileira. O principal dever do STF é fazer que se cumpra a nossa Constituição. A utilização das tais brechas da lei, utilizadas para soltar criminosos, é um fator reincidente nas decisões dos ministros desse tribunal. A última instância jurídica de nosso país, a qual deveria zelar pelas leis e pela ordem, mais uma vez coloca bandidos nas ruas que nós tanto queremos ver presos. E ainda pior, devolve seus direitos políticos causando a desordem. O ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva se utilizou da simplicidade e fragilidade de nossa população com seus discursos populistas para montar o maior esquema de corrupção e lavagem de dinheiro da história da humanidade. Tivemos o mensalão, o petrolão, o assalto a todas as nossas estatais, os valores emprestados a países comunistas e ditadores de grande parte do mundo, o inchar de nossos estados, todos os cargos dados aos companheiros incompetentes que somente afundaram o Brasil. Tivemos um país inteiro nas ruas pedindo o impeachment da ex-presidente Dilma e a prisão do chefe da maior organização criminosa de todos os tempos, que desviou bilhões de nosso país. Vale relembrar os 100 milhões de dólares devolvidos por um ex-gerente da Petrobras, Paulo Barusco, R$1 bilhão na conta do ex-ministro Palocci e muitos outros crimes. Essa decisão mostra a inversão de valores, o desrespeito, o descaso e a falta de compromisso com a verdade e o justo, mesmo que amparados pelas nossas leis. A Operação Lava Jato foi quem deu a oportunidade de chegarmos até aqui. Foi ela que mostrou a todo o Brasil a podridão e a corrupção de grande parte de nossos políticos. E agora, dizerem que a 13ª Vara Federal de Curitiba não é o juízo natural para que as ações corressem, chega a ser hilário. Foi graças a uma decisão desta vara que nasceu a Operação Lava Jato. Vale relembrar que todas as decisões foram referendadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que inclusive, quase em sua totalidade, aumentou as penas impostas. As 46 páginas da decisão do ministro Edson Fachin seriam para justificar o injustificável. Isso não envolve ideologia ou preferência política. E sim, um cidadão que cometeu crimes que já foram mais que provados e que por um formalismo jurídico que não tem o condão de apagar os fatos, ou seja, os crimes cometidos, venha ele a ser tido como inocente por uma decisão que beira as raias da insanidade. Anular as condenações não apaga o que aconteceu. Lula será lembrado sempre como o maior bandido da história de nosso país. Não apaga o que integrantes do PT fizeram. Explodir em diversas varas federais de Brasília não apaga o que foi feito. Esperamos que o recurso que será protocolado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, seja apreciado da maneira a corrigir esta aberração jurídica. Caso contrário, as repercussões pelo povo brasileiro poderão ser inimagináveis. Só falta agora devolverem o dinheiro que eles roubaram. O Brasil dormirá triste esta noite. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ao promover a ressurreição eleitoral de Lula, lavando-lhe a ficha suja, o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal não atendeu apenas aos interesses do líder máximo do PT. A anulação das condenações impostas a Lula pela Lava Jato serve também aos interesses eleitorais de Jair Bolsonaro. A novidade reforça uma polarização que as forças políticas de centro
tentavam desmontar. Bolsonaro e Lula tornaram-se cabos eleitorais um do outro. Interessa a ambos repetir em 2022 a polarização de 2018, com duas diferenças. A primeira é que abre-se agora a perspectiva de que Bolsonaro enfrente o próprio Lula e não um poste indicado por ele. A segunda diferença é que Bolsonaro, beneficiário do antipetismo, maior força eleitoral da sucessão passada, passou a fornecer material para o surgimento de uma segunda onda, o anti-bolsonarismo. A pandemia levou Lula a intensificar os ataques a Bolsonaro, numa demonstração de que ele joga o mesmo jogo do seu rival. No momento, os dois operam para evitar o surgimento de um coringa capaz de representar o centro político na disputa de 2022. A decisão de Fachin não transformou Lula numa inocente criatura, apenas transferiu os processos de Curitiba para a Justiça Federal de Brasília, para que eles sejam refeitos. Aquele Bolsonaro, eleito por 57 milhões de brasileiros, encolheu. Ele perdeu em 2 anos de mandato parte do eleitorado que votou nele para evitar a volta do PT ao poder. No momento, o presidente espanta a plateia, fabricando crises desnecessárias em meio a uma pandemia mortal. Nesse pôquer polarizado entre dois extremos, há espaço para o surgimento de uma carta nova. O que não existe, por enquanto, é capacidade de articulação do centro político para produzir a novidade. O país ainda não sabe como se chega ao centro. Boa noite. O ministro Paulo Guedes disse hoje que a nova rodada do auxílio emergencial ficará entre R$ 175 e R$ 375. A PEC emergencial que abriu caminho para a nova rodada do auxílio deve ser votada nesta semana na Câmara e pode ser promulgada até sexta-feira. O texto não prevê o valor do benefício. De acordo com Paulo Guedes, o valor médio será de R$ 250. Esse é um valor médio, porque se for uma família monoparental dirigida por uma mulher, aí já é 375. Se for monoparental, se tiver um homem sozinho, aí já é 175. Se for o casal, os dois, aí já são 250. Quer dizer, tem toda uma... Isso é o Ministério da Cidadania. Nós só fornecemos os parâmetros básicos, mas a decisão da amplitude é com o Ministério da Cidadania. No mercado financeiro, o dólar comercial fechou o dia com valorização de 1,7%, cotada a R$ 5,77 na venda. Já o Ibovespa da Bolsa de Valores B3 encerrou o pregão em forte queda de 3,93% aos 110.675 pontos. Vamos agora ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O mercado acentuou bastante o movimento que já vinha negativo após essa decisão do ministro Fachin referente ao ex-presidente Lula. É mais insegurança no ambiente político e institucional. O que vale hoje pode não valer amanhã. Como disse lá atrás o ex-ministro Malan, no Brasil até o passado é incerto. E esse clima de incerteza já tem deixado o mercado mais pesado há algum tempo, com dólar pressionado, curva de juros e bolsa de valores. Teve a intervenção do governo com a troca da direção na Petrobras, no momento em que questionava os aumentos dos combustíveis. Depois vieram as mudanças de tributos, corta de um lado, aumenta do outro, sem qualquer planejamento maior. Ainda tem a questão fiscal. Mesmo que a PEC emergencial tenha passado no Senado, garantindo a volta temporária do auxílio emergencial com compensações, fica a dúvida se vai passar na Câmara sem maiores alterações que comprometam a responsabilidade fiscal. No quesito insegurança, ainda tem a pandemia, avançando com mais rapidez que a vacinação, com muita discussão política e risco de colapso do sistema de saúde, além de maiores restrições de atividade. É certo que qualquer decisão definitiva em relação ao ex-presidente Lula ainda vai levar algum tempo, mas pode dificultar mais o andamento das pautas no Congresso, mexer com as forças políticas, levar o governo a ações mais populistas para assegurar popularidade. É mais insegurança quanto ao que se pode esperar do cenário econômico, onde já há dúvidas quanto ao ritmo de retomada, comportamento da inflação, política de juros, respeito às regras de mercado, como no caso da Petrobras, ajuste fiscal e reformas. Tem a pandemia deixando tudo mais nebuloso. E não vamos esquecer, essa instabilidade toda do mercado deixa a economia ainda mais incerta. O dólar já tem pesado bastante na inflação, afetando a curva de juros do mercado e também as expectativas quanto à taxa básica Selic, sendo que do exterior também estão vindo mais pressões, como a alta dos juros dos títulos americanos. Laerte.
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, fez um apelo hoje para que os governos não joguem fora os progressos feitos até agora no combate à pandemia do novo coronavírus. Segundo ele, muitos países agem de forma lenta aos avisos dados pela organização. O diretor de emergências da entidade, Michael Ryan, também reforçou que muitas nações não reagem de maneira adequada à crise sanitária e citou os países da América Latina como os mais afetados, principalmente o Brasil. Vamos agora a um giro de notícias pelo mundo sobre a Covid-19. Nos Estados Unidos, especialistas confirmam que o distanciamento social, o uso de máscaras e a rápida vacinação têm provocado a queda no número de casos da doença. O país, que chegou a contabilizar 260 mil casos diários, agora chegou a um platô de 60 mil casos por dia. O número ainda é alto, mas com a aceleração da imunização, que diminuiu em 2 meses o prazo dado pelo governo de Joe Biden, a expectativa é que a imunidade de rebanho seja atingida na metade do ano. Autoridades americanas também anunciaram que pretendem vacinar jovens e crianças no início de 2022. No Reino Unido, milhões de crianças e adolescentes voltaram às aulas presenciais nesta segunda, após mais de 3 meses. A reabertura das escolas era uma prioridade do premier Boris Johnson e será feita em etapas, assim como o relaxamento de todas as demais restrições, que será feito em 4 estágios. Alunos do ensino médio terão que usar máscaras e realizar um teste para a Covid 2 vezes por semana. O país entrou em um terceiro e mais restrito confinamento após a descoberta de uma variante da Covid-19 mais contagiosa que circulava pelo território. Com uma ágil campanha de vacinação, 30% da população já recebeu ao menos uma dose da vacina. O presidente da Síria, Bashar al-Assad, e a primeira-dama Asma testaram positivo para o novo coronavírus. O estado de saúde do casal é estável. Eles trabalharão remotamente de casa, onde ficarão isolados por 3 semanas. A Síria, devastada por uma guerra civil há mais de 10 anos, começou a vacinar sua população em fevereiro, com um estoque de 5 mil doses e espera ainda receber mais pelo consórcio global COVAX da OMS. O país registrou até agora 16 mil casos de Covid-19 e cerca de 1.000 mortes. Mas especialistas acreditam que o número é muito maior pela falta de testes disponíveis. E aqui na região, o Paraguai teve seu terceiro dia de manifestações contra o presidente Mário Abdo Benítez. Os protestos são contra a lentidão da campanha de vacinação, que imunizou menos de 0,1% da população, o aumento no número de casos e a saturação dos hospitais. Na última sexta-feira, o ministro da Saúde pediu demissão. O presidente chegou a fazer outras mudanças ministeriais, mas continua sendo criticado pela condução da crise sanitária no país. Os manifestantes pedem a saída de Mário Abdo Benítez do poder. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recebeu hoje a comitiva brasileira, que afirmou que quer desenvolver com o país do Oriente Médio um spray nasal utilizado contra o câncer e que está sendo testado no tratamento contra o novo coronavírus. O encontro, que contou com a participação do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, foi uma exceção, já que a comitiva brasileira está impedida de sair do hotel onde está hospedada em uma espécie de quarentena, como medida local de combate à Covid-19. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, colocou sua equipe à disposição do Brasil para auxiliar nas conversas com institutos e centros médicos em pesquisas que vão além do spray nasal, utilizado contra o câncer e que está sendo testado no tratamento contra o novo coronavírus. O produto não possui comprovação científica. No evento de hoje, o filho do presidente Jair Bolsonaro aparece usando máscara sem cobrir o nariz. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais. Ontem, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, foi repreendido por não usar máscara durante uma cerimônia oficial com um chanceler israelense.
No Reino Unido, jornais e tabloides britânicos repercutiram hoje a polêmica entrevista do príncipe Harry e sua mulher Meghan Markle, a famosa apresentadora de TV dos Estados Unidos, Oprah Winfrey. Nela, o casal contou os motivos que os fizeram deixar a família real, entre eles, pensamentos suicidas e racismo. Meghan Markle revelou que estava ingenuamente despreparada para a vida de pressões da nobreza e que perdeu sua liberdade. Alvo de críticas e perseguição da imprensa britânica, a duquesa de Sussex disse que chegou a ter pensamentos suicidas, inclusive quando estava grávida do primeiro filho do casal, Archie. Ela afirmou não ter recebido nenhum apoio dos membros da monarquia. Já Harry disse ter ficado muito decepcionado com o irmão, que cumpria as rígidas regras da monarquia, e principalmente com o pai, que deixou de atender seus telefonemas. Um dos momentos de maior polêmica foi quando o casal disse que um parente, sem revelar quem, questionou o quão escura seria a pele do bebê, já que Meghan é filha de mãe negra e pai branco. Após muita pressão, a própria apresentadora Oprah Winfrey afirmou que a Rainha Elizabeth e o príncipe Philip não estavam envolvidos no ocorrido, que levantou a questão do racismo na sociedade britânica como um todo. O tempo fechou lá na Realeza, hein? Fechou, Laerte. E olha, não foi só lá não, tá? Temporais provocaram muitos estragos por aqui também. O fim de semana foi de muitas chuvas pelo Sudeste. Então, vamos chamar a Fernanda Azevedo para essa conversa. Boa noite, Fernanda. Vamos falar do tempo? Conta um pouquinho pra gente como foi essa chuvarada e se tiveram muitos estragos. Boa noite, Lu, Laerte, para todo mundo em casa. Muita chuva, como vocês já falaram, muitos estragos também. Destaco Espírito Santo e Minas Gerais. No Espírito Santo, um homem morreu atingido por um raio. Na Grande Vitória, choveu mais de 100 milímetros em pouco tempo. O teto do shopping Praia da Costa despencou. Os corredores das lojas também ficaram alagados. Não houve feridos. Nem mesmo hospitais escaparam. Esse é o Hospital São Lucas, invadido pelas águas. Segundo a Secretaria de Saúde, pacientes não foram afetados. Em Belo Horizonte, também choveu forte. Mais uma vez, a capital mineira viu seus rios transbordarem. Essas instabilidades foram provocadas pela passagem de uma frente fria aqui pela nossa região. E amanhã, no mapa das chuvas, a gente ainda vê muitas nuvens, céu carregado, pesado, especialmente sobre o Espírito Santo e o norte de Minas Gerais. Mas os maiores volumes estão no norte do país. Vejam essas áreas aqui bem escuras nesse mapa, sobre o Pará, também sobre o Amazonas até o Acre, com grandes volumes esperados. Em Manaus deve cair 50 milímetros de chuva. No restante do Brasil, esse é o panorama dessa terça. Instabilidades atingem várias regiões por aqui, mas são chuvas mais isoladas e passageiras. E faz sol o dia todo, do oeste do Rio Grande do Sul até o Mato Grosso do Sul e do sul da Bahia até o Rio Grande do Norte, também sem chuvas. Bom, São Paulo não ficou longe, não ficou de fora dos temporais, né? Choveu bastante, as chuvas foram bastante fortes no fim de semana, né, Fernanda? Ficou em estado de atenção, as chuvas foram mais generalizadas por toda a cidade. Hoje também choveu forte, não aqui na Paulista, né, mas teve pontos de alagamento lá na região de Perus, na Zona Norte. Mas foi a cidade de Cajamar, aqui na região metropolitana, a mais atingida. Essas aqui são imagens de ontem, do momento das chuvas. As ruas viraram um rio de lama. Segundo a prefeitura, 200 casas foram atingidas. Hoje o dia foi de muita limpeza e muitos prejuízos para os moradores. Na Grande São Paulo e capital, a semana deve ser abafada, com temporais isolados. Amanhã a máxima sobe para 29 graus à tarde, com 10 milímetros de chuva nos 2 dias. São pancadas mais isoladas mesmo. Na quinta faz 27 de máxima de novo e aí com menos chuva, 5 milímetros. E a tendência é de mais calor até o fim da semana. O lado bom de todos esses temporais dos últimos dias é que choveu nos nossos reservatórios de água. Os volumes registraram alta, Lu e Laerte. Ótima notícia, né, Fernanda? Tem que chover mesmo no lugar certo para a gente ter água nos períodos mais secos que estão chegando, é isso aí, verdade. Bem, obrigada, Fernanda. Boa noite para você. Até amanhã. Boa noite. E a seguir, na entrevista do dia, Denise Campos de Toledo conversa com Luísa Eluf, advogada criminal e procuradora de justiça aposentada.
Em pauta, o combate à violência contra as mulheres e a decisão do ministro Fachin, que anulou todas as condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato. E depois do intervalo. Até já. Troféu Mesa Redonda. Revelação. Brenner, São Paulo. Danilo, Palmeiras. Gabriel Menino, Palmeiras. E o vencedor é... Próximo domingo, 9h30 da noite. Troféu Mesa Redonda. 17 anos premiando os melhores. Por conta da pandemia, a Prefeitura de São Bernardo reformou o Hospital Anchieta, equipou o HMU e o HC e entregou o hospital de urgência, um dos maiores do país, exclusivo para Covid. No total, mais de 500 leitos, 1.500 novos profissionais. A Prefeitura trabalhou, reforçou a vigilância sanitária, cuidou da cidade. Enquanto a vacina não chega para todos, o melhor remédio é se cuidar. Prefeitura de São Bernardo do Campo. Se o jornalismo esportivo é a sua vocação e a sua paixão, venha cursar a nova especialização da Casper, pós-graduação em jornalismo esportivo. Um curso único que une a tradição em jornalismo da Casper com a excelência em cobertura esportiva da TV Gazeta. E que vai te proporcionar uma vivência direta nos bastidores, na redação e no cotidiano do jornalismo esportivo. Uma experiência que você só vai encontrar aqui. Pós-graduação em jornalismo esportivo. Inscrições abertas. Venha fazer parte do nosso time. Sempre que você precisa, a gente está aqui. A gente está aqui para cortar os nossos salários em 30% e doar mais de 200 milhões para combater a pandemia. A gente está aqui para tornar a máscara obrigatória, garantir o ensino à distância e aprovar uma série de medidas. Todo esse tempo nós, deputadas e deputados estaduais, trabalhamos unidos, porque a gente está aqui por você. Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Você já ouviu falar em jejum intermitente? Nesta terça, a doutora Maitê Pimentel explica pra gente as variações dessa dieta e os benefícios para a nossa saúde. Já para o café da tarde, tem receita de bolo pudim de milho. Imagina que delícia! E que tal aprender a fazer um sabonete de colher para a Páscoa? É muito legal e uma ótima ideia para presente. Confira o passo a passo no Mulheres desta terça, 15h. E vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Hoje, Dia Internacional da Mulher, o nosso tema é a violência contra a mulher, que aumentou durante a pandemia, os direitos conquistados, que na prática ainda deixam a desejar, mas antes nós vamos começar a conversar aqui com a nossa convidada sobre um caso que ganhou total relevância hoje, que foi a decisão do ministro Fachin em relação ao ex-presidente Lula, anulando os 3 processos nos quais ele foi condenado. Converso agora com a Luísa Eluf, que é advogada criminal, procuradora de justiça aposentada e ex-secretária nacional dos Direitos da Cidadania do Ministério da Justiça. Doutora Luísa Eluf, boa noite. Boa noite, Denise. Um prazer estar aqui. Bom, foi uma surpresa essa decisão do ministro Fachin. Nós já estávamos vendo a discussão em relação a alguns processos, especialmente do Guarujá, mas ele, numa canetada só, anulou os 3 processos, né? Agora a decisão pode ir a plenário. Eu queria saber, do ponto de vista jurídico, como é que a senhora viu essa decisão? Bom, eu acredito que o ministro encontrou irregularidades para fazer isso, né? E ele tem autoridade para isso. E desde o começo, essa transferência para Curitiba de todos os processos que envolviam a Petrobras e outras situações, me soou um pouco, vamos dizer, fora do que manda a lei, porque, na verdade, o Lula, ele não tinha ligação com o caso da Petrobras, que foi onde começou toda a Operação Lava Jato. A ligação direta.
Não, não tinha. E aí começaram a discutir o apartamento do Lula, que, enfim, a chácara, o Guarujá e o sítio, e não sei o quê. E começaram a surgir condenações e eu mesma não estava entendendo a ligação que uma coisa tinha com a outra. Isso seria em relação ao local onde foram julgados? Exatamente, porque não havia competência do juízo de Curitiba para analisar essas condutas. Agora, o Fachin, como relator, ele não poderia ter tomado essa decisão antes? Não, sempre se poderia, mas o que passou pela cabeça do ministro, a gente não sabe. A coisa acabou acontecendo depois que o Lula cumpriu 2 anos de prisão. Isso não é uma coisa pouca, né? Isso, enfim, se confirmada a ilegalidade dessa situação, é um absurdo que aconteça isso num país democrático e que pretende aplicar a justiça da forma mais correta possível, né? Então, o que nós vimos aí é muita interferência política, são situações que, desculpa, mas eu me sinto envergonhada. Agora, boa parte da Procuradoria defendia a forma como agiu a Lava Jato e lamentou o fim da Força-Tarefa. Com certeza, porque a Procuradoria do Paraná, entre outras procuradorias pelo Brasil, mas a do Paraná, ela foi alvo de uma situação nacional em que todo mundo endeusava os procuradores. E acho que isso também chegou a subir um pouco a cabeça deles, porque passaram um pouco do limite daquilo que a lei prevê para essas apurações. E houve muita vaidade envolvida, enfim, eu acho que, infelizmente, as coisas foram por um caminho de abuso que acabou sendo reconhecido agora pelo Supremo e que invalidou tudo que foi feito antes. Se agora, bem que pode ainda ter efeito dominó sobre os outros processos, delações e tudo mais? Pode ter, exatamente. E puxa vida, isso é uma coisa terrível, porque você leva tanto tempo nesses julgamentos e, além disso, se foi uma injustiça promovida contra alguém, né? Há quem goste do Lula, há quem não goste do Lula, mas não é isso que nós temos que analisar agora. A análise é como funciona a nossa justiça. Agora, isso não pode levar a uma reação maior contra o Supremo como instituição, da forma como ele está composto hoje? Olha, eu acho que não seria o caso, porque, na verdade, o Supremo, ele tem uma conformação, são regras que são cumpridas e determinadas pela Constituição. E agora, porque alguns não gostam do ministro X, outros não gostam do ministro Y, começam a querer reformar o Supremo e encontrar uma outra forma de escolher os ministros, enfim, mas eu acho que não é esse o caso. Eu acho que o Brasil todo tem que fazer uma reflexão. E nós temos que nos desapegar dessa história de esquerda, de direita, de não sei o quê, e temos que pensar no que é mais justo para o nosso povo, para o nosso país e para os nossos governantes também. Sabe, a briga política, ela acaba descendo a patamares nojentos, para dizer a verdade. E todo mundo entra nessa guerra que acaba sendo uma guerra suja. A gente não quer mais a guerra suja. Bom, essa certamente vai ter muito desdobramento ainda, mas vamos falar de violência contra a mulher, que os dados pioraram muito durante a pandemia. Sim. Então, houve avanços importantes em relação a direitos, a penalidades, o feminicídio, a questão da Lei Maria da Penha, e isso não inibe os casos continuarem aumentando. Porque a questão da violência doméstica aumentou porque todos ficaram confinados em casa, né? Nós não podemos sair por causa da pandemia. E aqueles que não se davam bem, aí estão se dando pior ainda, porque, claro, você deixa as pessoas ali juntas 24 horas por dia, ou menos horas do que 24 por dia, mas um montante de horas de convivência que não havia antes. Então, quando as pessoas já têm uma tendência para se desentender, para brigar e tal, uma das duas, né, o homem ou a mulher, acaba saindo de casa, né? Em geral, o homem vai para a rua, a mulher fica em paz em casa. Mas com a pandemia foram obrigados a conviver.
e a violência realmente aumentou muitíssimo, muitíssimo, assim, é triste o que nós estamos assistindo no Brasil. E esse desrespeito com relação à mulher, que é algo que já vem há muito tempo, que faz parte da nossa cultura, essa cultura que nós queremos mudar, nós queremos que todos sejam iguais perante a lei, como diz a nossa Constituição, porém os homens acham que mandam nas mulheres e torturam a vida das mulheres. E as mulheres são assassinadas no Brasil, porque quando elas se rebelam contra todo esse patriarcado que as consome e que muitas vezes destrói a sua própria vida, a vida dessas mulheres, algumas se rebelam, elas são assassinadas. Então, nós temos uma situação horrorosa no Brasil. Agora, tem falha da justiça nessa questão? Porque se determina os direitos, mas na hora da execução é mais difícil, é mais complicado? Na verdade, eu não diria que é uma falha da justiça. Existe uma carência de atendimento, como, por exemplo, eu diria para você, nós temos mais doentes do que hospitais para atender, né? E eu acho que com a justiça acontece a mesma coisa. Nós temos mais casos e casos graves para solucionar do que o aparelho do Estado é capaz de proporcionar. Hoje nós tivemos uma mega operação que coincidentemente foi no Dia Internacional da Mulher, mas de casos que já estavam em andamento há bastante tempo, né? E parados. E aí você tem que fazer andar, e porque é uma questão de vida ou morte. Não é só no Dia da Mulher, né? É direto. O Brasil é um país que não respeita as mulheres. Nós lutamos por isso há tantos e tantos anos. Damos um passo à frente, de repente, um passo atrás. Aí, para recuperar o terreno perdido, é difícil. E nós temos que falar desse assunto e educar as pessoas para a convivência, para o respeito. E aí tem um problema social e econômico também, que é menos oportunidade. E na pandemia as mulheres foram mais obrigadas a cuidar da casa e dos filhos, como sempre costuma acontecer na maior parte dos casos também, né? Com certeza, as mulheres empobreceram, porque elas estavam conseguindo, de alguma forma, harmonizar o trabalho doméstico com o trabalho fora do lar, que é remunerado, porque a mulher trabalha de graça em casa. E aí agora, com a pandemia, que todos tiveram que voltar para casa e milhares de empregos desapareceram do dia para a noite, isso afetou muito a vida das mulheres, né? Financeiramente, psicologicamente, moralmente. E tem que ficar com os filhos, né? Porque o homem, na maior parte das relações, o homem ainda acha que os filhos são responsabilidade da mulher na hora de cuidar. Com certeza, Denise. Nós temos que ensinar muito a população que filho é de duas pessoas, sabe? Deus já fez certinho. Senão ele daria o filho só para a mulher que arrume o filho por ela mesma, mas não é assim. Ela precisa de um homem para gerar uma criança. Então, a criança é de duas pessoas. E duas pessoas é que devem cuidar da criança, não apenas a mãe. Então, o problema não estaria na legislação, mas sim na estrutura que a gente tem da sociedade e na capacidade de atendimento aos casos. Com certeza, são os nossos padrões éticos e morais que precisam ser aperfeiçoados, o respeito à outra pessoa, o respeito à mulher, porque a mulher é muito desrespeitada. Você sai na rua, você é alvo de chacotas ou de palavras inadequadas, xingamentos, provocações. Isso mostra como o homem brasileiro ainda desrespeita a mulher. E isso tem que acabar. E há muito tempo que lutamos por isso. Temos a Lei Maria da Penha, nós temos as delegacias de defesa da mulher, nós temos todo um aparato estatal que pode ajudar a mulher. Mesmo assim, as mortes aumentam, os espancamentos aumentam, os estupros não param de crescer. Então, algo está muito errado. Eu conversei aqui com Luísa Eluf, que é advogada criminal, procuradora da Justiça aposentada e secretária nacional de Direitos da Cidadania do Ministério da Justiça. Muito obrigada. Uma boa noite. Obrigada a você. Boa noite. Vocês. Bem, o Jornal da Gazeta termina aqui. Para rever todo o nosso conteúdo, basta se inscrever em nosso canal no YouTube, youtube.com/Jornal da Gazeta. A gente volta a se encontrar amanhã às 7 da noite. Ótima noite para você, até lá. Boa noite.